Colega, amigo internauta, estamos de retorno a este segundo bloco do blog da Fresp e hoje entrevistando o colega Clóvis Panzarini, que foi coordenador da CAT, Coordenadoria da Administração Tributária. E dando prosseguimento, nós convidamos o colega Antônio Carlos de Moura Campos para encaminhar sua pergunta ao Clóvis Panzarini. Eu, pelo pouco tempo que milito nessa carreira, tenho notado uma interpretação extremamente formalista da legislação tributária pelos agentes fiscais de rendas e que acaba redundando, por exemplo, num excesso de autuações por irregularidades meramente formais. Então, milhões e milhões são constituídos à guisa de crédito tributário por simples descumprimentos do regulamento do ICMS e, principalmente, sem que esses atos tidos por infracionais tenham causado qualquer prejuízo ao erário. Isso que me revolta bastante. Não há prejuízo e a autuação alcança a casa de milhões de reais. Não lhe parece que está faltando um pouco de razoabilidade no trato com a questão tributária? Será que isso não estaria desencorajando a atividade empresarial no país? É a minha pergunta. Amigo Moura, velho companheiro de labuta na Secretaria da Fazenda, a mim não me parece, eu tenho certeza de que o auto-infração ou ação fiscal, muitas vezes é um instrumento que destroça a atividade econômica. A auto-infração, é claro, é um mal necessário. Ele é um instrumento nosso para coibir a fraude, coibir a sonegação. Mas um bom fiscal, ele pode e deve destruir um mau contribuinte. Mas um mau fiscal, muitas vezes, acaba destruindo, eliminando um bom contribuinte. Quando o bom fiscal destrói, elimina o mau contribuinte, ainda que esse contribuinte desapareça do mundo econômico, isso é bom para o organismo econômico, porque ele vai dar lugar para outro, mais decente, mais honesto, mais cidadão. Mas quando o agente fiscal, perdendo a noção de razoabilidade, ficando meramente no formalismo, lavra autos de infração absolutamente descabidos e bilionários, ele está exercendo um mal para o país, um mal para o Estado, um mal para a economia e um mal para a nossa administração. Daí porque eu acho que o treinamento é um elemento fundamental na Secretaria da Fazenda, para colocar na cabeça, especialmente desses novos fiscais que estão chegando agora, que a missão dele não é fazer justiça com as próprias mãos, não é considerar o contribuinte um inimigo. O contribuinte não é inimigo, não, ao contrário, o contribuinte é que paga o nosso salário. Inimigo é o sonegador. E ele, para chegar à conclusão que aquele contribuinte é um sonegador, ele precisa ter muita consciência, precisa ter muita cautela, porque senão ele estará fazendo um mal para o Estado. É do nosso tempo, Moura, foi do meu tempo, da minha administração, a criação daquele controle de qualidade de auto-infração, que na época nós fomos muito criticados. Até o presidente da Fresp de então, formalmente reclamou com a CAT de que nós estávamos subtraindo o poder da administração do agente fiscal de rendas, mas o objetivo não era esse. O objetivo era proteger não só o contribuinte, mas o próprio fiscal, na medida em que ele, para autos de grande valor, ele trouxesse para auxiliá-lo na tomada de decisão, da lavratura final do auto, os seus colegas, né, para que a decisão fosse tomada num conselho, tirando-lhe a responsabilidade, eventualmente, de destruir um bom contribuinte, mas dando a ele a segurança de quando ele vai destruir um mau contribuinte. Então, eu acho que é uma questão de treinamento, é uma questão
e também de incutir na consciência dos agentes fiscais de renda que o papel dele não é destruir contribuintes, que o contribuinte não é inimigo da classe. O contribuinte é que paga nosso salário. Inimigo da classe é o sonegador. E dando prosseguimento, nós passaremos a palavra ao Antônio Sérgio Valente, que fará suas considerações ao Clóvis Panzarini. Vários tributaristas, alguns tributaristas, não vários, alguns têm defendido a total transparência do contencioso administrativo, já a partir da lavratura do AIM, quer dizer, com a publicação na internet de todas as peças do processo tributário administrativo, do auto de infração, das planilhas, dos documentos probatórios, das peças defensórias do contribuinte, da manifestação fiscal, do representante fiscal, dos votos do juiz, enfim, todas as peças do AIM com transparência na internet. Para acesso público, não para acesso restrito do contribuinte, para acesso público. Você não acha que esse tipo de transparência pode ser prejudicial para as próprias empresas? Porque eventualmente um concorrente pode fazer mau uso daquelas informações e também prejudicial para o próprio fisco, na medida em que eventualmente um mau uso feito de um auto lavrado pela mídia e que depois venha a cair no TIT, e isto não é muito raro de acontecer, até autos de nota fria, etc., que podem depor muito contra a imagem da empresa. Você não acha que isso pode trazer sérias consequências para os contribuintes e para o próprio fisco? Caro Valente, transparência é bom e todo mundo gosta. Agora, eu tenho um amigo muito engraçado que em situações como essa diz o seguinte: essa proposta é tão estapafúrdia que nem errada está. Eu acho uma maluquice esse negócio. Vamos visitar um pouco o conceito de transparência. O que é transparência? Transparência é o sagrado direito que o cidadão, eleitor, contribuinte tem de conhecer o que o seu representante faz com o seu dinheiro, tanto do lado do gasto quanto do lado da receita. Isso é transparência. É o cidadão enxergar o seu representante, o governo. Agora, o cidadão querer enxergar o que o outro cidadão, seu vizinho, faz, isso não é transparência, isso é bisbilhotagem. O que é o auto-infração? A auto-infração é o enquadramento pelo agente fiscal dos atos e omissões do contribuinte dentro do esquadro da norma, de acordo com a interpretação desse agente público, desse agente fiscal. É uma acusação, mera acusação, que pode estar certa ou pode estar errada. A verdade vai fluir ao longo do processo administrativo fiscal. No meu tempo, o Tribunal de Impostos e Taxas, 50% dos autos de infração lavrados acabavam caindo no Tribunal de Impostos e Taxas. Os outros 50% acabavam sendo mantidos. Ou seja, naquele tempo, de cada 2 autos de infração, um era ilegítimo. Agora imagine você, um contribuinte que ao fim e ao cabo teve o auto de infração derrubado na esfera administrativa, ter suas entranhas expostas na internet, expostas para o seu concorrente, expostas para a sua família, como se um mau cidadão, um mau contribuinte, ele fosse. E depois lá na frente, o auto de infração cai e aí provavelmente alguém vai pedir desculpa para ele. E eventualmente até algum segredo da empresa, alguma fórmula de fornecedores que o outro não sabia que ele tinha. Claro, na planilha, e aquilo pode vir nós não podemos expor as entranhas de um contribuinte, de uma empresa, de um agente econômico, para os demais concorrentes. Isso é ilegítimo, isso não pode fazer, isso não pode acontecer. Porque eu, inclusive, ao longo, tanto enquanto autoridade fiscal, agora como consultor tributário, eu tenho visto coisas estapafúrdias. Eu vi auto de infração bilionário que decorria de erro formal do contribuinte. O contribuinte não sonegou um centavo, mas ele tinha erros formais na escrita que deram ensejo à lavratura de auto de infração de mais de R$1 bilhão. Contribuinte que tem projeção planetária.
como é que esse auto de infração pode ser exposto na rede mundial de computadores? Talvez uma transparência do tipo, por exemplo, que faz o TJSP, Tribunal de Justiça, ou o próprio STF, que eles divulgam ali por nome da parte, você pode fazer a pesquisa, coloca o processo, descobre o processo, mas não tem acesso à acusação, não tem acesso à defesa, você vai ter acesso às sentenças, à sentença do processo. Talvez eu tenha sido mal entendido. A catilinária que eu fiz contra essa transparência, foi contra a publicação na íntegra do auto de infração no momento da lavratura, que é o que querem alguns intelectuais, alguns acadêmicos. É sobre isso que eu estou falando. No mais, eu acho que é ótima a transparência. E o TIT, o Tribunal de Impostos e Taxas, de acordo com um núcleo de estudos sobre o tema, está em primeiro lugar no Brasil em termos de transparência. Eu acho que as sentenças devem ser divulgadas, tudo aquilo que não fere as entranhas do contribuinte podem e devem ser divulgadas. O que não pode ser divulgado é o auto de infração com seus detalhes, com suas informações que representam, inclusive, informações estratégicas do contribuinte autuado, ser divulgada para a mídia, para a sociedade, para os concorrentes. Isso, sobretudo por incerteza dessa lavratura, que, como nós cansamos de ver, muitas vezes a lavratura é inadequada. É sobre isso que eu me insurgi, não é contra a divulgação de resultados, divulgação do julgamento. Claro que não. Isso, inclusive, ajuda os demais contribuintes a perceberem como é que o fisco interpreta a norma. Como você bem disse, nós estamos absolutamente juntos nisso. No sentido de divulgar um pouco mais, já é divulgado, já são divulgadas as consultas, as respostas às consultas, os regimes especiais parece que ainda não são publicados, alguma coisa assim que tornaria uma norma mais um pouco de conhecimento público, né? Mas realmente o processo do AIM, eu concordo inteiramente com você, eu acho que nós temos que ver com muita cautela isso. Na verdade, eu acho que está faltando, e eu tenho conhecimento que a intenção da atual administração tributária é a regulamentação do parágrafo 2º do artigo 72 da Lei 6374 de 89 do Estado de São Paulo, que é a lei do ICMS que rige no território paulista. Então, esse parágrafo ele estabelece que, em função da razoabilidade e da eficiência, o Poder Executivo deveria regulamentar hipóteses de não lavratura de auto de infração. E eu tenho defendido, e sempre bato nessa tecla, que as duas únicas hipóteses que deveriam subsistir seriam, em primeiro lugar, sonegação fiscal devidamente comprovada, portanto, trata-se aqui de patologia tributária, e não meras infrações formais que podem ser resolvidas com uma simples notificação que, acaso desatendidas, aí sim poderiam resultar na lavratura de auto-infração. E a segunda hipótese seria a interpretação divergente do contribuinte em relação à interpretação do fisco. O contribuinte tem esse direito. Então, que se instaure o contencioso para ver quem tem razão, através de um julgamento isento. Essas seriam as duas únicas hipóteses. No entanto, alguns anos se passaram, desde a Lei 13.918 de 2009, que estabeleceu esta hipótese de regulamentação da não lavratura dos autos de infração, e até agora nada se fez. E eu entendo que isso daria mais segurança ao fiscal, porque se nós nos colocarmos na pele do fiscal, nós iremos ver que se ele não autuar o contribuinte, ainda que em razão de uma infração meramente formal, ele poderá ser acusado de prevaricação. Ele terá o Ministério Público olhando para o trabalho dele. Então, é absoluta necessidade
hoje, entendo eu, em nome da transparência e da eficiência da administração tributária, que essas hipóteses de não lavratura sejam devidamente regulamentadas. Moura, só para completar uma abordagem sobre a sua primeira réplica, quando eu falei em transparência na Receita, eu me referi não à transparência do auto de infração, que o auto de infração, por óbvio, não é Receita enquanto auto de infração. Ele pode, lá no fim do processo, se converter em Receita. Quando eu falo transparência do lado da Receita, eu me referi à questão de o contribuinte, do cidadão consumidor, saber o quanto ele está pagando de impostos, inclusive os indiretos. Essa velha demanda da sociedade de que o cidadão, o consumidor, ele tem que saber quanto ele está pagando na boca do caixa, quanto ele está pagando na compra de cada mercadoria. Isso é transparência do lado da Receita, ou seja, quanto que ele está contribuindo para o seu representante, isso é Receita, e do outro lado, quanto o seu representante, o governo, está gastando com a sociedade da qual ele faz parte. Isso é transparência do lado da despesa, que o próprio princípio da publicidade dos atos públicos leva à divulgação dos dados tanto de despesa quanto de receita. Nós estamos tratando do contencioso administrativo com o Clóvis Panzarini, que já foi coordenador da administração tributária da Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo. Como última pergunta a este bloco, segundo bloco, eu convido o colega Antônio Carlos de Moura Campos para a sua última pergunta. Eu realmente, comparando a atuação do TIT hoje, Tribunal de Impostos e Taxas, com o CARF, verifica-se que uma porcentagem de cerca de 95% dos autos de infração acabam sendo mantidos no TIT, diferentemente do CARF, onde esta manutenção é de cerca de 60%, pelo que eu estou informado, ou seja, 60% dos autos de infração são mantidos. Hoje, o contribuinte na área federal, ele tem a certeza de que ele vai ter um julgamento bastante justo por parte do CARF. No entanto, hoje, no Tribunal de Impostos e Taxas, eu sinto, posso estar errado, não é a mesma sensação que o contribuinte tem, devido a esse altíssimo nível de manutenção dos autos de infração, que, como nós já discutimos aqui, você manifestou-se favorável a essa tese, a essa constatação, quer dizer, muitos autos de infração estão sendo lavrados sem muita preocupação com a justiça fiscal, sem muita preocupação com a razoabilidade fiscal. Então, não lhe parece que esse alto índice de manutenção dos autos de infração induziria o contribuinte a acreditar que ele não teria realmente um julgamento justo dentro do Tribunal de Impostos e Taxas? É verdade, Moura. Na época em que eu era coordenador tributário, metade dos autos de infração acabavam caindo. Eram mantidos talvez um pouco mais de metade, o resto caía. Eu não sei se a qualidade do auto de infração melhorou tanto nesses últimos 15 anos, ou se o que aumentou foi o fiscalismo na composição das câmaras do Tribunal de Impostos e Taxas. Essa pressão por manutenção de alta infração acaba compuscando o princípio de justiça. Isso não é bom, isso inclusive não é péssimo para o Estado, é péssimo para o sistema tributário, é péssimo para a economia, e é péssimo até para o erário público, porque muitos desses contribuintes acabam indo no Poder Judiciário, ganhando lá no Poder Judiciário, e aquilo que seria uma suposta receita do governo acaba virando custo, acaba virando sucumbência. Ou seja, a falta de razoabilidade que muitas vezes existe lá no nascedouro do auto pelo colega fiscal acaba sendo projetada para o andar de cima, a primeira instância, a segunda instância.
Muito bem, amigo internauta, nós encerramos este segundo bloco e nós estamos já nos preparando para o terceiro bloco com o Clóvis Panzarini, um bloco também muito interessante que nós vamos falar sobre a questão da qualidade do ICMS e o combate à sonegação. Fique conosco, até já.